O Porta dos Fundos ressuscitou um quadro que, sinceramente, gente, pra mim tá entre os mais geniais que eles já fizeram, que se chama Debate da Semana. Eles publicaram um, acho que foi na segunda-feira, se não me engano, e que pra mim, pelo menos, né, acompanhando as notícias aí, os debates que se dão, parecem que estão tirando um sarro, em parte, da CNN Brasil e também, em parte, do Caio Coppola, que é um debatedor num quadro da CNN. E eu vou explicar por que eu acho que tem a ver com isso, porque justamente nessa semana saiu um artigo na Folha de São Paulo do presidente e do sócio fundador da CNN Brasil, explicando a posição deles. Então, primeiro, por que eu acho que esse quadro da semana aqui foi tirando o sarro do Caio Coppola? Bem, o debate apresentado nesse quadro do Porta dos Fundos tem a ver com o lockdown, tem a ver com a pandemia, tem a ver com aglomerações, se isso é bom ou ruim, né? Aglomerar as pessoas. E a pergunta por si próprio, né, como você vê ali, é a típica pergunta feita nesses quadros de debates, né? Umas perguntas esdrúxulas e que levam a respostas também esdrúxulas, pelo menos de uma parte dos debatedores, pelo menos de uma posição dos debatedores. E, num ponto específico ali, o debatedor que é a favor de aglomerações, que não é especialista em infectologia, que não é especialista em pandemias, que não é especialista em doenças contagiosas, diz o seguinte: é claro que é chato esse vírus, mas herpes também é chato e nem por isso a gente fecha o país por causa de herpes. E para mim, pessoalmente, isso remete de maneira óbvia à fala do Caio Coppola quando ele compara a pandemia, quando ele compara o coronavírus com engasgamentos. E vale resgatar esse vídeo aqui, porque, gente, costuma-se dizer que brasileiro não tem memória, né? E eu acho que essa frase é incorreta. Não sei se é brasileiro que não tem memória. Eu acho que a gente, né, sociedades e seres humanos, nós temos memória seletiva. A gente lembra daquilo que a gente acha que é importante e muitas vezes a gente não lembra daquilo que realmente é importante. Então não é brasileiro que não tem memória. Nós coletivamente temos uma memória bastante seletiva. Então vamos recordar aqui o que o Caio Coppola disse sobre a pandemia. Isso, se não me engano, foi em abril, quando já havia milhares e milhares de mortos pelo mundo. Ele disse o seguinte aqui: Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Hoje, em agosto de 2020, nós temos no Brasil mais de 110 mil mortos. Então aquela engasgamento, 5.000 mortos, se consolidou como algo muito terrível mesmo. Centenas de milhares de famílias no Brasil estão de luto hoje, que perderam parentes, perderam, sabe, entes queridos por uma pandemia, por uma doença que poderia ter sido evitada caso o governo federal houvesse tomado medidas bastante rigorosas para isso. É claro que não seria possível, sabe, evitar todas as mortes, mas certamente poderia ter sido muito menor o estrago caso houvesse um esforço coordenado. Ontem eu fiz uma live com a Ana e a Laura do canal Nunca Vi um Cientista, e a gente falou sobre isso aqui, a gente abordou esse tema, porque basta comparar com outros países, né? Você tem até uma frase do Bolsonaro agora dizendo que nenhum outro país do mundo foi tão bem ao combater o coronavírus quanto o Brasil. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira, isso é uma distorção tosca da realidade. Na minha visão, na minha leitura, e eu até falei isso ontem, essa confusão na mente do brasileiro que levou aos mais diferentes desencontros de atitudes diante disso tem a ver muitas vezes com a mensagem passada por alguns veículos de imprensa, a gente vai entrar na CNN aqui agora, e também pela própria mensagem do governo federal, o modo como eles lidaram com isso. Então vamos entrar aqui na CNN, né? Como a CNN se tornou uma empresa, uma agência de desinformação, uma agência de causar confusão nas pessoas. Como eu falei aqui, o Caio Coppola trabalha na CNN Brasil. Esse quadro Grande Debate tem sido usado, pelo menos em alguns momentos, como instrumento de desinformação, porque de um lado você tem um especialista, do outro lado você tem uma pessoa que, sabe, não tem o preparo técnico, não tem o preparo educacional, não tem o preparo conceitual para lidar com essas questões. O Caio Coppola não é nem especialista em ciência, em medicina, para poder defender de maneira eficaz uma postura diante da pandemia, e é o que ele fez durante todo esse período. Então aqui eu vou citar esse artigo que foi na Folha de São Paulo, como eu disse, intitulado Por que a CNN acredita na diferença de opiniões? Eu vou ler o comecinho aqui e depois mais um trechinho para vocês entenderem onde a gente quer chegar. Então diz o seguinte aqui, o autor, né, que é o
Douglas Tavolaro, como eu disse, presidente e sócio fundador da CNN Brasil. Ele diz o seguinte: a CNN Brasil completou 5 meses no último sábado, isso dia 15, mas já se consolidou como canal de debate e de franca discussão de ideias na mídia brasileira. Chego a arriscar que nenhum outro veículo de comunicação promove com tanta regularidade o embate de pensamentos entre pessoas com perspectivas diferentes do mundo. De fato, você tem aqui alguns debates com pessoas com perspectivas bastante diferentes do mundo. Basta a gente lembrar, por exemplo, aqui, se vocês se recordam disso recentemente, quando a CNN pôs de um lado antifascistas falando e do outro lado um fascista defendendo a posição dele. Um fascista, inclusive, que está foragido na Rússia por ter feito um atentado contra a produtora do Porta dos Fundos. Então, assim, você tem uma emissora que põe de um lado antifascistas e de outro lado fascista defendendo suas posições. Esse é o tipo de visão que o presidente da CNN tem, né, de pluralidade de ideias. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, se fosse pensar que durante o Holocausto você pôr um judeu num campo de concentração defendendo a sua sobrevivência, sua existência, e do outro lado você pôr, sabe, um líder da Gestapo defendendo a sua posição porque eles estão exterminando os judeus. É basicamente isso. É a pluralidade de opiniões, né? Daí prosseguindo no artigo aqui do Tavolaro. Todos os dias, a emissora dá amplo espaço a empresários, economistas, juristas, cientistas, intelectuais e políticos das mais diversas linhas ideológicas para debater livremente as questões fundamentais do país. Aqui eu sou obrigado a discordar do Tavolaro, porque basicamente o que ele tem é uma pessoa, sabe, um intelectual, um professor, um pesquisador e alguém do PSL, e alguém do partido do Bolsonaro. É basicamente isso que tem lá. Se você olhar todos os debates recentes, pelo menos os que eu vi, você sempre tem alguém aqui de um lado que pode ser liberal, direita liberal, que pode ser, sabe, um professor qualquer, e do outro lado você tem lá um deputado do PSL. Essa é a pluralidade de opiniões segundo o Tavolaro. E daí ele prossegue mais adiante aqui dizendo o seguinte: o jornalismo profissional e de qualidade existe para informar bem as pessoas e todos os lados devem ser ouvidos e mostrados, sem nenhum tipo de censura, para que as pessoas formem os seus próprios julgamentos. Isso porque o dever da imprensa é dar subsídios para os cidadãos chegarem às suas próprias conclusões e não funcionar como uma máquina de propaganda que mostra apenas os pontos de vista com os quais concordamos. E aqui eu sou obrigado a discordar veementemente. O papel da imprensa não é dar voz a todos os lados. Não é o papel da imprensa, até onde eu entenda, pelo menos, né? Você não vai dar voz para terraplanista, você não vai dar voz para negacionista da ciência, você não vai dar voz para antivacina, você não vai dar voz para terrorista, você não vai dar voz para, sabe, genocida. O papel da imprensa, até onde eu compreendo aqui numa democracia, é de informar as pessoas. Não é de dar subsídio para que nós tiremos nossas próprias conclusões, porque para muitos assuntos nós não temos as ferramentas essenciais para tirar as conclusões. Sobre a ciência, por exemplo, a maior parte das pessoas não tem o menor conhecimento mínimo sobre como opera a ciência para que a gente possa chegar a tirar conclusões. Para a gente poder tirar as conclusões, a gente tem que conhecer as premissas necessárias. A gente tem que conhecer os métodos, a gente tem que conhecer a prática, a gente tem que conhecer, sabe, o mínimo essencial para isso. E quando a imprensa, como a CNN Brasil faz, fornece informações conflitivas sobre assuntos que muitas vezes nem sequer são debatíveis, são assuntos que não estão na esfera do público decidir se aquilo é certo ou errado. Estão na esfera de um debate que se dá dentro de ambientes muito específicos, como a academia, por exemplo, como a comunidade científica, e que não cabe a nós, leigos, que estamos fora desse debate, ficar opinando se aquilo ali é certo ou errado. A gente já falou isso aqui incontáveis vezes. Em certos assuntos, a opinião do público é o que menos importa, porque a opinião do público não afeta a produção de conhecimento que se dá nessas esferas, sabe, específicas. Não cabe a nós, por exemplo, espectador da CNN ou consumidor de informação, avaliar se o lockdown é eficaz ou não, porque nós não temos, sabe, as informações necessárias para isso. E nesse sentido não é apenas informação jornalística, não é apenas jornalista vir nos contar as coisas. A gente não tem muitas vezes nem os recursos de compreensão dos dados. E aqui você vê os dados sendo utilizados, né, jogados para as pessoas, e cada um tira as conclusões como quiser, né, estatísticas, gráficos, e as pessoas não compreendem esses gráficos e usam para defender certas posições sem nem sequer ter a compreensão daquilo. Então, nesse sentido, como eu disse, eu discordo completamente. Eu não acho que é papel da imprensa jogar para que nós avaliemos aquilo ali, se aquilo é certo ou errado.
que a gente faça o julgamento depois. É um papel de informar, de transparência, de jogar pra gente, olha só, o presidente fez isso, os cientistas dizem isso. E não de ficar criando falsa dicotomia quando não existe. Quando você tem uma vasta parcela dos cientistas dizendo uma coisa, e daí você tem uma voz dissonante, um cientista que está fora do mainstream, que diz uma coisa totalmente descabida, ou muitas vezes nem isso, ou muitas vezes nem é um cientista, é um bacharel em direito, dizendo coisas totalmente descabidas, confrontando todo um grupo que está tentando defender vidas, como foi no caso do coronavírus agora. E daí passa a impressão para o público que essas duas opiniões têm exatamente o mesmo peso, quando não tem o mesmo peso. E daí você espera que o espectador da CNN, que não sabe avaliar qual dos dois tem mais critérios, como se fossem duas posições legítimas, quando não são legítimas. Como eu disse aqui, quando você põe de um lado Antifa e do outro lado um fascista, e você espera que o público veja isso aqui e julgue quem está certo, isso é um desfavor, isso é desinformação, isso é prejudicial, isso é daninho para o debate público. E aqui eu sou obrigado a mencionar mais uma vez o Jon Stewart, quando ele foi convidado para um programa chamado Crossfire, que foi o que inspirou o debate na CNN, né, o grande debate da CNN, que era um programa dos anos 90, se não me engano, o Crossfire, e ele foi chamado lá, e ele disse no programa, gente, o que vocês fazem aqui é daninho para a América, no caso dos Estados Unidos, né? É daninho para o país. Vocês estão prejudicando o debate, vocês estão estragando o debate. E o que aconteceu depois, algumas poucas semanas, foi que acabou o programa. Porque de fato era um programa daninho. Assim como o grande debate, hoje, nesse formato que existe, na minha interpretação, é prejudicial, empobrece, não enriquece o debate. Porque o debate deveria ser dado entre interlocutores legítimos, entre pessoas que entendem o assunto e que possam, de maneira esclarecida, trazer esse tema à baila. Que as pessoas possam, desde o seu campo de conhecimento, com experiência, possam informar as pessoas. Porque certos assuntos, como eu disse, não estão passíveis para esse tipo de debate raso, para que nós avaliemos, para que nós julguemos o que é certo e errado. Daqui a pouco você vai ter debate na CNN sobre se nós, seres humanos, precisamos respirar ou não para sobreviver. Se a água é molhada ou não. Se o homem foi à lua ou não. E daí vocês aí em casa tirem suas próprias conclusões, façam seus próprios julgamentos. Nós estamos aqui fornecendo vozes a todas as pessoas, pluralidade de ideias. E me surpreende que as pessoas não percebam o risco disso. Desse tipo de visibilidade para quem não deveria ter voz. E aqui vale mencionar um outro tema que eu já abordei anteriormente também, que é o tal efeito da verdade ilusória, que é quando uma opinião, muitas vezes errônea ou absurda, ela vem para o debate público, ela tem visibilidade, e isso vai criando no imaginário da pessoa que aquilo ali pode ser de fato verdade. Então ela ouve uma vez uma teoria conspiratória, por exemplo, esdrúxula, e quando essa teoria volta em algum momento futuro, a pessoa ouve aquilo ali e fala assim, gente, eu ouvi isso aqui antes, talvez seja verdade. Que é um efeito psicológico nosso, não é racional. E falando em teoria conspiratória, só para concluir esse vídeo aqui, eu recomendo que vocês assistam também ao vídeo do Greg News dessa semana agora, sobre o QAnon, né? QAnon, que é uma teoria conspiratória bastante popular agora nos Estados Unidos. Essa semana o Facebook derrubou várias páginas, acho que centenas de páginas com esse tipo de conteúdo. O Trump ontem sinalizou, mandou um sinal para esse grupo agora também, que está do lado dele, que basicamente diz que tem uma conspiração agora nos bastidores do governo trumpista, né? No Deep State, que eles chamam, que seria o establishment político, uma rede de pedofilia. Bem, é uma teoria conspiratória bastante abrangente. E nesse livro aqui, How Democracy Ends, do David Runciman, que em português se chama Como a Democracia Chega ao Fim, tem uma parte no qual ele fala sobre isso, né? Como tradicionalmente as teorias conspiratórias elas são para perdedores, são pessoas que perderam a eleição ou que estão fora do poder e que elas criam essas teorias conspiratórias para justificar sua perda, né? Sua derrota. Então, por exemplo, nós perdemos eleições porque você tem essa elite global que domina as coisas, você tem uma elite financeira que controla os pauzinhos, você tem o Deep State. E o que ele diz aqui é que uma coisa que não é bem inédita, mas que é um fenômeno do século XXI, é que agora não apenas os perdedores estão criando teorias conspiratórias, como até os vencedores também fazem isso. E o Trump e o Bolsonaro são pessoas que fazem isso. Eles estão no poder agora e mesmo assim continuam instigando e gerando novas teorias conspiratórias para sempre inflamar as pessoas e criar uma paranoia coletiva.
Então agora, por exemplo, o Trump já está propagando a mensagem de que se ele perder, por exemplo, as eleições, que foi uma conspiração, que essas elites e que esse estamento burocrático está se articulando para derrubá-lo. E o Bolsonaro também faz isso. Né? Você tem essa noção do marxismo cultural, das elites comunistas que dominam o mundo, né? Não apenas o Brasil, dominam o mundo e que querem derrubar o Bolsonaro a todo custo e que não deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar. E como essas teorias conspiratórias, embora elas sejam, sabe, quase permanentes na sociedade, né? E o David Russman apresenta um dado interessante ali, que ele disse que entre 1/4 e 1/3 dos americanos acreditam em algum tipo de teoria conspiratória. E isso é assustador pensar nisso, gente, que, sabe, 33% da população dos Estados Unidos acredita em algum tipo de conspiração. Quando elas saem do controle e passam a ocupar o tempo todo o debate, isso é extremamente corrosivo, porque isso leva a uma quebra de credibilidade das instituições, né? Então a gente passa a acreditar que todo político é corrupto, que as elites financeiras estão governando tudo, querem dominar tudo, então você vai criando uma série de paranoias mesmo, e que é corrosivo para as instituições, é corrosivo para a democracia. Isso não quer dizer que não haja interesses escusos, isso não quer dizer que não haja corrupção, isso não quer dizer que não haja roubalheira, isso não quer dizer que não haja, de fato, algumas elites que influenciam em eleições, que influenciam em políticas públicas. Não é isso. Mas a teoria conspiratória não é apenas isso. É algo que vai muito além, né? Cria um tipo de poder, sabe, transcendental, ao qual a gente não tem como combater. E quando, voltando aqui a esses debates, e quando você traz esse tipo de pessoa que propaga teoria conspiratória, por exemplo, para debater na televisão, para debater na imprensa, como se fosse um interlocutor legítimo, e esse aqui é o ponto, você empobrece o debate, você atrapalha, você desinforma, você leva o espectador à confusão, você não ajuda no julgamento do espectador, você atrapalha no julgamento, porque você passa uma informação que é absurda muitas vezes, incorreta. Então, o Tavolaro, o que ele está fazendo ali nesse artigo, é defender uma postura corrosiva da CNN, prejudicial ao debate. E também, de certo modo, justificando a presença de figuras como Coppola na CNN, que também corrói o debate, que também prejudica a percepção pública, que também leva informações incorretas, como essa história do engasgamento, por exemplo, que só vão morrer 5 mil pessoas e que... quando você tem agora 110 mil mortos no Brasil com o coronavírus. A função da imprensa, na minha visão, não é dar voz a todas as pessoas, porque tem pessoas que não merecem ter voz, porque o que elas dizem é prejudicial. A função da imprensa é informar o espectador, é nos dar as bases para decisões informadas para a sociedade, e não causar confusão. E não dividir as pessoas a ponto de elas não saberem mais reconhecer o que é fato do que não é. Nesse sentido, a CNN Brasil se propõe aqui, na voz do presidente, se propõe como um veículo de desinformação, de confusão das pessoas. É prejudicial o que eles fazem. Assim como disse Jon Stewart quando foi convidado para o Crossfire. Está destruindo a América. E a CNN só não está destruindo o Brasil porque não tem tanta audiência assim nesse ponto. Se fosse uma Rede Globo fazendo isso diariamente, aí sim a gente podia se preocupar de fato com essa corrosão. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre esse quadro do Porta dos Fundos, o debate da semana. Se vocês viram esse último aí, foi genial, gente. Sinceramente, eles são muito bons quando eles fazem esse quadro em particular. Se vocês viram o Greg News essa semana também sobre o QAnon, que é assustador o negócio, está se espalhando, está chegando no Brasil também, e é uma teoria conspiratória bastante ampla, com, sabe, ramificações, é uma coisa bastante assustadora. E sobre essa defesa aí do Tavolaro, da postura da CNN nesse sentido dos debates, né? De dar voz a figuras que não deveriam ter voz. É isso. Certas pessoas não deveriam estar falando na televisão, porque o que elas falam é corrosivo, é perigoso e é destrutivo. Diga o que vocês pensam sobre isso aí, deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, se torne membro do canal também para dar um apoio aqui, e confira o meu livro, que está nas livrarias, na editora, na Amazon, e também já tem a versão em francês, italiano, e vai sair em breve a versão em espanhol também. Confira. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!